coração de Deus para o seu coração. Amém? Você que está sedento pela palavra do Senhor, em ouvir, então essa noite essa palavra é para você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo 1, verso 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este povo, ou passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o expoente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhe daria. Amém? Só até aqui. Amados, que palavra maravilhosa é essa? Que momento crucial na vida de Josué. Josué, nesse momento, está passando por uma das maiores experiências da sua vida. Mas antes de entender esse processo de sucessão, nós temos que voltar um pouquinho. Quantos não se lembram quando o povo de Israel estava cativo na mão do Egito? Ali eles estavam escravizados. Quantos não se lembram que por causa da rebeldia do povo, por causa do pecado de Israel, eles são entregues na mão do Egito? E ali eles ficam por 400 anos servindo como escravos. Terra a qual o Senhor lhes daria. Amado, pois bem, os anos se passaram e Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés foi chamado como filho da filha de Faraó. Moisés era filho de Anrão e Joquebede, da tribo dos levitas. Amados, e quando o Senhor chama Moisés, ele o chama para um propósito. Quantos não se lembram quando Moisés, ele ali vê um soldado egípcio batendo, espancando um escravo israelita? Então Moisés, ele age com instinto e mata ali aquele homem, foge para o Egito, ele foge do Egito. Então Moisés já estava predestinado a mudar a história de Israel. Amados, então Moisés começa ali, todo o estágio de tirar o povo da mão do Egito. Chegam umas pragas ali no Egito e tudo mais, e o povo então é liberado. Então Moisés entra no deserto com o povo. Só que por causa da desobediência do povo, uma saída do deserto que era para ser rápida, duram 40 anos de deserto. Então, amados, agora Moisés já não é mais o garoto. Moisés já não é mais aquele garotão de 40 anos. Moisés está com 120 anos, amado. E Deus vira para Moisés e fala: Moisés, tu não vai herdar a terra, Moisés. Tu não vai entrar em Canaã. Então prepara um sucessor. O próprio Deus vai escolher Josué. E amado, muito me chamou a atenção. Por que o Senhor não chamou
nenhum dos filhos de Moisés, mas sim a Josué. E isso embaralhou até a minha cabeça. Mas, amado, eu quero dizer algo de Deus para o seu coração. Amados, para você exercer a função de Deus, aquilo que Deus quer na sua vida, você não precisa ter conhecimento, você não precisa ser filho de pastor, você não precisa ter um conhecimento na convenção para você exercer o seu ministério. Não, porque Deus te viu, Deus te enxergou, assim como Ele enxergou a Josué. Amados, Josué ele era um servo tão dedicado ao Senhor, que quando Moisés subiu o monte, Josué ficava ali ao pé do monte, esperando Moisés descer. Oh, aleluia! Quantos não se lembram quando Moisés estava lá em cima por 40 dias, ali separado ao Senhor, na subida do monte. Próximo dali estava Josué, esperando por Moisés, ansiando pela presença de Deus. Moisés era um admirador da graça divina. Moisés era um admirador da presença de Deus, do amor. Imagina quando Josué olhava para Moisés e via a sua face brilhando. Quando Josué via a glória de Deus resplandecendo sobre a vida de Moisés. Então Josué desejou aquilo. Josué desejou a presença de Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra do Senhor para você. Ei, não fique na mesmice, deseje a presença de Deus. Se Deus usa teu pastor, ei, amado, deseje que Deus te use também. Que Deus usa um irmão, deseje que Deus também te use, porque você nasceu para um propósito. Assim como Josué, quando via os grandes feitos que Deus fez por intermédio de Moisés. Por intermédio de Moisés, o Senhor abriu o mar vermelho. Por intermédio de Moisés, o Senhor fez cair maná. Por intermédio de Moisés, o Senhor fez o povo atravessar o deserto. Por intermédio de Moisés, o Senhor fez as pragas caírem sobre o Egito. Então era um homem de muita responsabilidade. Como suceder um homem desse? Eu teria que ter muito patamar, eu teria que ser grande. Mas o Senhor, Ele trabalha de formas totalmente ao contrário. O Senhor escolhe o pequeno, escolhe o monturo e faz ser. Ele traz à existência aquilo que não existe. Amado, essa palavra, que ela venha alcançar o seu coração essa madrugada. Tu nasceu para um propósito, tu tens chamado, você tem chamado, jovem. Ei, tu nasceu para fazer tu nasceu para exercer aquilo que o Senhor mandou você exercer. Amados, agora você olha para Josué, quando está diante de Moisés, e Moisés acaba de receber a notícia de Deus, e o Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, tu não vai herdar a nova Canaã, tu não vai entrar na terra prometida. Moisés ali, ao ouvir essas palavras, eu creio que até mesmo se decepcionou. Eu não sei quais eram os planos de Moisés. Então Moisés ali se recompõe diante daquela notícia, e o Senhor vira para ele e fala: Moisés, tu não vai entrar, mas tu vai chamar a Josué. Josué vai ser o seu sucessor e fará o povo atravessar o Jordão. Então Moisés decide ali abençoar a Josué. Ele abençoa a Josué, e põe as suas mãos sobre Josué. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés impõe as suas mãos sobre Josué, o espírito de sabedoria se apossa de Josué. Então toda aquela experiência, toda a sabedoria em falar, em lidar com o povo, Josué adquire ali. Então o espírito de sabedoria se apossa de Josué. Agora Moisés é levado ao monte. A Bíblia vai dizer
que Moisés está indo para o Monte Nebo. E quando chega lá em cima, o Senhor, Ele apresenta a Moisés a terra prometida. Eu já posso enxergar as planícies, aquele verde lindo, as aves de rapina voando sobre aqueles montes. Eu já posso ouvir o barulho das águas. Porém Moisés observa tudo aquilo. Eu já posso ver os olhos de Moisés cheios de lágrimas ao ver que realmente existe uma Canaã, uma terra que mana leite e mel. Eu já posso imaginar Moisés sentindo o cheiro daquele mato. E Deus vira para Moisés e fala: Moisés, é chegada a sua hora. E Moisés morre ali. Agora, a história de Moisés, por um momento ali, ela é encerrada. E dá-se início agora à história de Josué. Agora Josué, amado, está com a responsabilidade de pegar o povo que está diante do Jordão e atravessá-los e levá-los até a terra prometida. Josué, como eu disse, foi um homem capacitado por Deus. Quantos não se lembram daquele episódio aonde aonde os 12 espias vão espiar a terra, e ali 10 espias traz uma mensagem negativa na terra, mas Josué e Caleb vai trazer uma mensagem de alegria, vai dizer que a terra é boa, que a terra mana leite e mel, vai dizer que para carregar os frutos necessita de homens. Então Josué e Caleb, eles enxergaram além das dificuldades, além das barreiras. Agora os 10 espias que estavam com ele vieram defamando toda a promessa de Deus. Ei, amado, tem muita gente que está defamando aquilo que o Senhor tem para ti, te dizendo que você não pode, te dizendo que você não tem promessa. Mas nessa madrugada, como profeta de Deus, como filho, eu profetizo na sua vida: a terra é boa, a promessa na sua vida, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida, amado. Você tem um propósito, você não nasceu em vão. Agora imagina, Josué estava diante de uma das maiores experiências da sua vida. Josué está de frente do povo, e a preocupação de Josué era ser aceito pelo povo e se estava capacitado para isso. Agora Josué, o que vai acontecer com Josué é tão maravilhoso, amado, que eu, quando me deparei com essa passagem de 1 Josué, no livro de Josué, capítulo 1, verso 1, aonde o próprio Deus agora começa um relacionamento com Josué. Ei, amados, momentos atrás, anos atrás, não muito tempo, momentos atrás, alguns dias atrás, Josué via Moisés se relacionando com Josué. Quantas nos foram as vezes que Josué ficava na porta da tenda ou na entrada, ele não podia entrar, e ali ele via o poder, a Shekinah de Deus envolvendo Moisés, e Deus ali conversando com Moisés. Quanto não se lembra quando o próprio Deus se apresenta a Moisés? Moisés, por ter uma intimidade muito grande com Deus, ele pede para ver Deus. E Deus fala: Moisés, não pode, homem nenhum me viu, mas tu me verás pelas costas. Quanto não se lembra quando Moisés, pela uma fresta da rocha, quando Deus passou, Moisés pôde ver Deus pelas costas. E a Bíblia vai dizer que em tempo nenhum houve
profeta como Moisés. Moisés veio para fazer a diferença, amado. Ei, a palavra de Deus para você essa noite: marque a sua geração. Deus te chamou para fazer a diferença. Como eu havia dito, quem poderia suceder Moisés? Né? Por que não os filhos? Por que Deus escolheu Josué? Sabe por quê? Josué prezava a presença de Deus. Enquanto muitos estavam lá embaixo, reclamando, murmurando, Josué não via a hora de Deus falar. Josué não via a hora de Deus se manifestar e falar com o seu povo. Josué, ele tinha o prazer de entrar na presença. Então, amado, essa madrugada eu te convido a entrar na presença. Há quanto tempo você tem caminhado? Talvez você não conhece Deus. Talvez você não tenha uma intimidade com Ele. Quantos não se lembram de Jó? A Bíblia vai tecer vários adjetivos sobre a vida de Jó. Jó era íntegro, era reto, era temente ao Senhor. Jó desviava-se do mal. Mas se isso tudo não é necessário, do que adianta eu ser reto, sincero, íntegro, temente a Deus e não ter uma intimidade com Ele e não conhecê-lo? Essa noite, amado, eu te convido a conhecer a Deus de fato. Mergulhe nesses rios. Chega de águas pelo tornozelo. Chega de águas pela canela. Por que não você entrar no íntimo de Deus? Então, amado, Jó, ele passou por todos os problemas na sua vida. Perdeu filhos, perdeu bem, perdeu saúde. E quando Deus restitui tudo isso, Jó vai tirar como experiência e vai dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos veem. Hoje eu sou íntimo de Deus. Então, amado, eu estou te convidando a ter um relacionamento com Deus. O tempo vai passar na sua vida. E o que você aproveitou? Até quando você vai viver as experiências dos outros? Deus está te chamando para você viver um relacionamento, a ter as suas próprias experiências. Quando Moisés estava ao monte e Deus ali escrevendo nas tábuas da lei, Josué estava aguardando. E quando Moisés vinha com a face brilhando, como se fosse um anjo, e a glória de Deus resplandecendo sobre a vida dele, era sobre a vida de Moisés. Até então Deus se comunicava com Moisés. Até quando você vai viver as experiências dos outros? Deus está te chamando para viver as suas experiências. Mergulhe nessas águas. Então agora Josué está no capítulo 1, está desanimado, não sabe o que fazer, e o próprio Deus vai virar para ele e vai dizer: esforça-te, tenha bom ânimo. Ei, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e atravessa o Jordão. Ei, amado, o Jordão há anos atrás não era como é hoje. Hoje as águas se secaram mais, mas no passado o Jordão era imenso. E agora Josué está diante do Jordão. Atrás de Josué está o povo, milhões de pessoas querendo atravessar. E Deus prova que é com Josué. E Josué toma posse da palavra de Deus e age como um líder.
e as águas do Jordão se abrem, e o povo passa com pés enxutos. Ou seja, Josué, se com Moisés eu abri o mar vermelho, com você eu vou abrir o Jordão. A experiência é até diferente, mas com você eu vou fazer algo grande também. Se com Moisés eu me relacionava, contigo eu vou me relacionar. As mesmas promessas que estão sobre a vida de Moisés estão sobre a sua vida. Eu serei contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés. Então, amado, você não é diferente daqueles que tiveram oportunidade no passado. Você não é diferente daquele que hoje está pregando a palavra. Você não é diferente daquele hoje ou daquela que está louvando. Deus te chamou para fazer o sobrenatural. Tu não crê que o Senhor é contigo? Então esforça-te, tenha bom ânimo. Agora imagine toda aquela multidão atravessando o Rio Jordão. Amado, agora imagina, após ter atravessado, Josué, que no passado foi instituído general do exército por Moisés, por já ter vencido batalhas, agora tem uma série de lutas, uma série de dificuldades que o povo tinha que passar. Mesmo depois do deserto veio batalhas. Ou seja, eu não lhe prometo uma vida sem aflição. Jesus não prometeu uma vida sem aflição. Ele mesmo disse que no mundo iríamos ter aflições, iríamos ter dificuldades. Ei, a salvação, ela tem que ser com unhas e dentes, é com guerra. Não é fácil viver uma vida espiritual, não é fácil viver em santidade, mas, amado, esforça-te. Eu tenho me esforçado a cada dia para viver a santidade. Eu tenho me esforçado para viver um relacionamento com Deus. A gente sabe que a correria do dia a dia, as adversidades, elas estão aí, né? O inimigo das nossas almas está tentando nos derrubar a todo momento. Mas o Senhor tem nos refrigerado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos capacitado. Então, amados, o Senhor te chamou para você fazer a diferença, assim como aqueles homens fizeram. Moisés, aos 120 anos, combateu o bom combate. Moisés, aos 120 anos, dormiu no Senhor. Moisés, aos 120 anos, entregou ali os projetos de Deus. Falou: Senhor, está aqui. O que você me chamou para fazer, eu fiz. Está aqui o povo. Tiramos praticamente o povo do Egito. Agora daqui para frente vai ser com Josué. Josué também combate ali o combate. Atravessa o Rio Jordão, né? Faz o povo herdar a Canaã, a terra prometida. Então, amados, que essa palavra possa adentrar o seu coração. E eu tenho uma palavra de Deus para ti. Você tem valor, você tem chamado. Não deixe que pessoas te humilhem e digam que você não presta para nada. Porque se você está de pé até hoje, se você nasceu, é porque você tem um propósito de Deus na sua vida. É porque você tem um chamado. Você nasceu para um propósito. O salmista Davi vai dizer que os nossos dias, já foram escritos antes mesmo de nascer. O Senhor já estava escrevendo a história. Então, amado, antes mesmo de você nascer, Deus já havia escrito a sua história. Então creia que Deus pode fazer o extraordinário na sua vida. Graça e paz.